em conquistar seu espaço profissional, não é? Mas você está preparado? O mercado quer técnicos e nós formamos você. A Etebrax oferece cursos técnicos presenciais conectados e o melhor, bem perto de você. Inscreva-se já pelo site www.etebrax.com.br. Etebrax, porque o mercado quer técnicos. Boa noite, gente. Bem-vindos à nossa última aula de prevenção de acidentes, né? Desse módulo, que a gente já está encerrando hoje. A gente vai ver apenas um único programinha importante, né? Nesse sistema que a gente falou um pouco de saúde e segurança. E também vai fazer a revisão das outras atividades. Mas antes de iniciarmos, eu gostaria de dar boa noite à nossa colega Tatiana. Boa noite, Tati. Boa noite, professora. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. E conectados estão os polos de Arco Verde, Boa Vista, Currais Novos, Escada, João Pessoa, Jordão, Palmas, Parelhas, Porto Velho, Recife, Sapé, Teresina e Tianguá. Tenham todos uma ótima aula e podemos começar. Então vamos lá, voltar. Então hoje a gente vai falar um pouquinho, só para a gente conseguir fechar essa parte de gestão de saúde e segurança, né, que a gente já falou, a gente já discutiu aqui dos programas importantes, né, as ferramentas importantes para que a gente faça uma boa gestão na parte de prevenção de acidentes, é a análise preliminar de risco. E o que seria uma análise preliminar de risco? Acho que vocês lembram, né, das nossas aulas, a gente já falou bastante sobre a definição de perigo e risco. Então, perigo, né, a gente está falando da fonte, e risco, a exposição a essa fonte. Então vamos ver o que seria uma análise preliminar de risco, né? Então analisar isso daí. Billy, coloca o slide, por favor. Então, a análise preliminar de risco, né, consiste no estudo realizado durante a fase de concepção ou desenvolvimento prematuro de um novo sistema, com o fim de determinarem os riscos que poderão estar presentes na fase operacional. Então, o que seria isso, né? Fazer uma análise preliminar de risco, né? Então, esse estudo que vai ser realizado. Então, a gente já falou muito aqui de acidentes, a gente já falou, já teve, né, algumas aulas passadas, a gente falou de investigação e análise de acidentes. Então, para que não haja acidente, é preciso que a gente faça uma avaliação preliminar. Então, é isso que a gente está falando. Essa avaliação preliminar de risco, ela consiste na fase inicial do processo, né, na etapa inicial, a gente avaliar aqueles riscos existentes, fazer um trabalho mais detalhado, mais minucioso, onde a gente consiga prever as coisas que poderiam acontecer. Então, quando eu falar para vocês as coisas que poderiam acontecer, o que seriam isso? Né? Então, a gente está falando, por exemplo, um desnível que haja num piso. Então, se você faz uma avaliação inicial no início do projeto, você já vai identificar aquela situação ali que pode, né, no futuro, causar um acidente a alguém que pode tropeçar e chegar a cair, né? Então, a fazer uma lesão por desnível daquele piso que existe ali. Então, é isso que é importante a análise preliminar de risco, porque a partir daí, a gente vai conseguir definir medidas de controle, para que a gente consiga controlar aqueles riscos que estejam no ambiente de trabalho e torná-los aceitáveis, né? Então, aceitáveis a um nível, né, de tolerância que a gente possa ter dentro do ambiente de trabalho. Então, vamos ver qual seria o tipo, né? O tipo que a gente poderia fazer para fazer essas avaliações. Então, Billy, bota no slide, por favor. Então, é a análise inicial e qualitativa. Tá? Então, a gente vai apenas avaliar, não precisa fazer nada que a gente precisa definir quantitativamente aquela exposição que tenha lá. Então, é a aplicação, né? Então, durante a aplicação, ele é aplicável na fase do projeto ou desenvolvimento de qualquer novo processo, produto ou sistema. Então, todas as atividades do ambiente de trabalho, né, novos projetos que serão contemplados, novas aquisições, mudanças de layout, então tudo isso aí é aplicável a gente fazer uma análise preliminar de risco. Então, qual é o objetivo dessa análise preliminar de risco? É determinar os riscos e as medidas preventivas, como eu já falei para vocês. Então, as medidas preventivas na fase inicial do processo, na fase inicial operacional, para que ali a gente não tenha nenhum acidente no futuro. Então, a gente já está prevendo isso antecipadamente. Então, quais são os princípios e metodologias que são adotados? Billy, bota aí, por favor. Então, o que a gente faz? A revisão geral dos aspectos de segurança por meio de um formato padrão.
Então, levantando, né, causas e efeitos de cada risco, medidas de prevenção ou correção e categorização de cada risco para priorização das ações. E aí eu quero chamar um pouco a atenção de vocês para essa palavra categorização. Então, o que seria categorizar o risco? Então, quando a gente fala de risco, a gente não define, existe o risco físico, químico, biológico, tá, mas a gente precisa saber a intensidade dele no ambiente de trabalho. Então, quando a gente fala essa intensidade, a gente vai considerar 3 fatores importantes. É a exposição, né, exposição àquele risco ali, quantas pessoas estão expostas, a probabilidade de uma situação ocorrer, daquele acidente ocorrer, e a frequência, exposição e o potencial, né? Qual é o potencial? Então, será que é uma coisa simples, né, uma coisa fácil de resolver, que leve, que não vai causar tantos danos, ou é uma coisa muito grave, que vai causar um dano maior? Então, a gente tem que considerar isso daí, que a gente está falando da categoria do risco, né? Então, vou categorizar não apenas pelo tipo de risco, se ele é biológico, se ele é ergonômico ou mecânico, de acidentes. Eu preciso também saber o potencial desse risco. Então, quais são os benefícios e resultados de a gente adotar essa avaliação preliminar de risco dentro do ambiente de trabalho? Billy, bota aí, por favor. Então, né, é elenco de medidas de controle de riscos desde o início operacional do sistema. Então, permite revisões de projeto em tempo hábil, no sentido de dar maior segurança. Então, definição de responsabilidades no controle de riscos. Então, a partir daí, a gente consegue tanto treinar os trabalhadores, que a gente já falou aqui da importância dos treinamentos que devem ser adotados no ambiente de trabalho, porque o treinamento é uma ferramenta muito importante de conscientização dos colaboradores. Então, a gente precisa adotar os treinamentos. E, além disso, a gente pode também definir responsabilidades. Então, vocês lembram da nossa aula de responsabilidades? Obrigada. Então, vocês lembram da nossa aula de responsabilidades? A gente falou aqui muito da responsabilidade. Será que apenas o técnico de segurança, ele tem responsabilidade dentro do ambiente de trabalho? Acredito que não. Então, a gente já viu aqui que não. Existe, né, um nível hierárquico de responsabilidades. E aí, nessa análise preliminar de risco, a gente já pode prever isso daí. Então, quem será responsável por aquelas medidas de controle, né, medidas preventivas que serão adotadas? Então, tudo isso a gente consegue avaliar. Então, vocês estão podendo perceber aqui que a gente está linkando, tá, todos os problemas que a gente já viu desde o início da nossa aula nessa avaliação preliminar de risco. Então, quais são? E observações importantes. Billy, volta aí, por favor. Então, ela é de grande importância para novos sistemas. É muito útil como revisão geral de segurança, revelando aspectos muitas vezes não percebidos. Então, o que seriam esses aspectos muitas vezes não percebidos? Então, às vezes, não sei se vocês já fizeram essa experiência, quando a gente entra, geralmente quando a gente chega na casa de um colega, né, então de um vizinho, de um parente, a gente sempre consegue avaliar melhor aquela situação ali, porque a gente vai mais preso a detalhes, né, a riqueza de detalhes, a gente consegue enxergar mais coisas do que as próprias pessoas que estão ali vivendo naquele ambiente. E a análise preliminar de risco, ela vai fazer justamente isso. Vocês viram quando a gente falou das inspeções de segurança que eram feitas nas condições inseguras, né, ou então por riscos específicos no ambiente de trabalho? Então, a gente vai utilizar mais ou menos essa ferramenta. Então, essa avaliação preliminar de risco, ela vai ver isso. Então, como a gente vai se atentar aos detalhes, vai conseguir fazer um trabalho mais minucioso, com passo a passo atividade, né, junto com o trabalhador da área, junto com um líder responsável, então, quando várias pessoas envolvidas, a gente vai conseguir identificar problemas que muitas vezes a gente não poderiam passar despercebidos. E lá na frente poderia ocorrer um acidente. Então, é isso que é tão importante em uma avaliação preliminar. Ok? Então, vamos ver as categorias que eu falei para vocês, essas categorias de riscos, né? Então, o que seriam essas categorias frente a esses três importantes análises que devem ser feitas? Frequência, né? O potencial da gravidade e a probabilidade dessa ocorrência. Então, Billy, bota aí, por favor. Então, qual seria essa categoria dos riscos? Então, a gente chama de categoria 1, aquele risco que a gente considera desprezível. Então, o que seria esse risco desprezível? É aquele que não degrada o sistema nem seu funcionamento. Então, não ameaça os recursos humanos. Então, não vai ter, se não vai haver lesão, né? Então, a gente não vai ter acidente com lesão, então são apenas incidentes. Então, existem situações, né, existem riscos no ambiente de trabalho, e quando a gente vai fazer a avaliação, a gente identifica que ele é desprezível. Então, pouquíssimas pessoas transitam naquela área. Né, se a gente estiver falando
de uma estrutura que foi mal projetada, que tivesse com alguma extremidade, né, um cortante, né, alguma extremidade cortante que poderia machucar alguém. Então ali é uma área que ninguém circula, não é área de circulação, então tem baixa exposição. Então é muito pouco provável, né, pouquíssimo provável que ali vá existir algum acidente, porque a gente, querendo ou não, identificou com uma cor diferente, né, então... Vamos citar um exemplo. Então, ali ele acaba sendo desprezível, né? A gente está avaliando, ele é desprezível. Então eu não preciso adotar nenhuma medida preventiva naquela situação, porque para que ela ocorra um acidente ali, não vai ocorrer, né? Independente,